Agradeço a todos os palestrantes que vieram voluntariamente contribuir. E, em seguida, aqui, só para a abertura do evento, teremos duas falas. Nossa querida presidente da IPA, Karine Pansa, e o secretário-geral, Rosel Borghino, gravaram um vídeo bem curtinho para saudar vocês nesse dia tão importante. Muito obrigado, um bom evento para todos nós. Estou aqui de mestre de cerimônia. A gente, para o evento, ficou pensando como que a gente fazia um mergulho, né, no conceito, no avanço, no que tem de mais moderno. E resolvemos chamar aqui um parceiro, né, o Google. Temos aqui Marcel, que vai dar uma geral para a gente começar com um mergulho teórico de avanços, e aí depois a gente entrar nas aplicações de inteligência artificial no mercado editorial. Obrigado, Flávia. Gente, bom dia. Queria começar fazendo uma pergunta. Quem aqui já usou inteligência artificial hoje? Levanta a mão. Hoje. Ah, bom. Quem não levantou a mão? Quem usou o celular hoje? Vou mudar a pergunta, então. Bom, então todo mundo usou inteligência artificial hoje. Então, gente, é com isso que eu queria abrir. Eu adorei a fala do Dante, porque a gente tem exatamente a mesma visão de que quem tem o conteúdo é quem consegue construir as soluções para disponibilizar para os usuários, para nós, como consumidores final desse conteúdo. Se você puder colocar a apresentação para mim na tela, eu agradeço. E eu sou do Google. Esse ano eu vou completar 6 anos que eu estou trabalhando junto com o time de Google Cloud. E eu já trabalhei no time de engenharia, no time de executivo de conta, que está aqui junto comigo está o Francisco, que é também do Google, e a gente trabalha aqui atendendo vocês dentro desse cenário. E acho que um ponto super importante, hoje eu estou trabalhando como especialista em vendas de inteligência artificial. Então, esse time foi criado na virada do ano. É um time novo, então o Google entendeu que a gente precisa ter um foco maior, né, um foco grande para poder apoiar os clientes e todo mundo que precisa fazer a utilização da plataforma. Eu também tenho alguns trabalhos extras, né, a gente sempre faz alguma coisa adicional, então eu sou co-host do Google Cloudcast, é um podcast que a gente tem do Google, então a gente fala sempre com clientes e parceiros sobre a parte de tecnologia, como aplicar, casos de uso. Então, caso vocês tenham algum caso interessante que vocês construam com a gente, eu vou deixar até o convite aqui no futuro a gente poder fazer o compartilhamento disso, né, dentro do setor. Eu acho que ficou verde aqui até ali. Então, legal. Então, um ponto interessante, né? Se a gente pensar, eu vou voltar um pouquinho no ano passado, para a gente poder falar de inteligência artificial generativa, a gente precisa falar sobre toda a experimentação que aconteceu no ano passado. Então, o ano passado, eu gosto de andar, tá, pessoal? Então, eu vou ficar caminhando aqui para o lado para poder falar com todos vocês. A gente teve muita experimentação, muita tentativa e erro, e entender o que é a inteligência artificial generativa, porque hoje em dia a gente gosta de chamar carinhosamente a inteligência que a gente usava no passado como inteligência AI clássica, né? Então, inteligência artificial mais clássica. Por quê? Porque a generativa trouxe o que? Uma mudança. E nesse ano, o que a gente tem visto? A gente tem visto a possibilidade de aplicar isso na prática. Então, a gente tem visto... Esses aqui são casos de clientes nossos, de parceiros, que já implantaram para vários dos seus setores. Aí. Então, eu trouxe aqui para dar uma visão geral, né? Então, a gente extrapolar, tem também casos de educação, governo, etc. Mas, se vocês repararem, a gente tem desde assistentes, né? A gente tem um assistente que serve para qualquer setor. Então, eu quero gerar um assistente que vai responder com base em conteúdos específicos. Esses assistentes, a gente pode ter experiência digital, hiperpersonalização, que a gente consegue fazer. A gente consegue trabalhar criação de conteúdo. Criação de conteúdo que eu acho que nesse ponto é onde vocês mais podem contribuir, porque vocês têm uma base de dados muito rica. E aí a gente tem, obviamente, toda a parte de otimização, operação dentro do ambiente. A gente tem condições de fazer personalização de aprendizagem. Então, isso é uma coisa que no passado a gente achava que isso não seria possível, a gente não conseguiria chegar nisso. Então, o potencial da inteligência artificial é muito grande. E eu gostaria de começar falando um pouquinho, quem que já ouviu falar da missão do Google?
A missão do Google é organizar os dados mundialmente e torná-los universalmente acessíveis e úteis. E a missão do Google Cloud? A missão do Google Cloud é acelerar a capacidade de todas as organizações de conseguir fazer a transformação digital. Então, a gente falar de inteligência artificial, né, nos negócios ou no setor de vocês, é como a gente potencializa a entrega de vocês no final do dia. Então, o nosso objetivo aqui, o meu e do Francisco, é conseguir dar as ferramentas e as capacidades para que vocês façam a transformação no mercado. Afinal, quem tem os dados são vocês e quem tem condições de customizar, utilizar isso de uma forma mais dinâmica são vocês. E aí, o que os clientes estão mais fazendo de pergunta nesses últimos tempos? As perguntas vão desde como é que eu faço para gerar valor, como é que eu faço para colocar a AI generativa em alguma coisa do meu negócio, onde eu vou conseguir trazer valor, onde eu vou conseguir conectar com algo que eu preciso. Como que eu faço para ter certeza de que isso vai conseguir me atender, vai escalar, vai conseguir disponibilizar uma infraestrutura que consiga entregar esse IA para todo mundo. Ou seja, a gente tem, às vezes, muitos usuários, uma demanda muito grande. Então, como é que eu entrego isso de uma forma consistente, uma forma eficiente? E aí, como que eu consigo... A gente não pode deixar de falar do time que constrói os aplicativos, né? O time de desenvolvimento, o time que vai lá e faz a construção dos códigos, ou quem está por trás de toda essa entrega, essa disponibilização desse conteúdo. Então, essa é uma necessidade muito grande. E aí a gente tem a necessidade de... Não tem como falar disso sem a gente falar de dados. Então, a gente precisa sempre dos dados de uma forma disponibilizada, integrada, unificada. Então, como que a gente consegue fazer isso? E aí, obviamente, a gente tem a necessidade de ter um ecossistema de parceiros, de ter as ferramentas e capacidades aí que dão realmente essa confiança para a gente conseguir fazer essa entrega. E, obviamente, como tudo é para as pessoas e pelas pessoas, como é que a gente tem o processo de colaboração dentro disso tudo? A colaboração de todo mundo que está envolvido dentro daquele processo. Então, eu vou começar aqui falando como que é a estratégia, né, do Google Cloud para fazer essa abordagem. Como que a gente disponibiliza isso para auxiliar o mercado. Eu vou começar falando, obviamente, da plataforma de AI generativa e como que a gente trabalha com isso. Então, se a gente pensar em AI generativa, a gente gosta de acreditar que a gente está buscando ajudar as organizações a conseguir construir a experiência transformadora, que é necessária, de inteligência artificial generativa, só que com confiança e velocidade. Porque a gente precisa, toda vez que disponibilizar algo, fazer isso com consistência de uma forma rápida para poder ter o tempo de entrega para o mercado, né? A gente conseguir garantir que isso realmente está trazendo aquele benefício que a gente espera. Então, se a gente pensar dentro desse cenário, eu gosto de trazer essa visão porque a gente tem uma visão histórica, né? O que aconteceu ao longo dos últimos anos? Então, a gente teve desde o cenário onde, eu não sei se alguém já ouviu falar do AlphaGo, teve um filme lá em 2017 que foi lançado, foi o precursor, né, lá no início, onde o pessoal estava experimentando. Então, eles conseguiram construir um algoritmo que ele conseguiu ganhar no tabuleiro de Go do campeão mundial. E o que foi interessante nesse momento, né, lá a gente pensar em 2016, 2017, que o algoritmo conseguiu aprender com as informações que foram passadas. E ele não só respondeu algo baseado se for isso, responda aquilo. Ele conseguiu construir uma estrutura para poder fazer essa resposta e conseguir realmente ganhar. E aí, no decorrer dos anos, a gente teve vários testes de utilização, muito com a parte de texto, vocês veem a parte de tradução, a parte de linguagem, etc., até que a gente chegou no cenário onde a gente está hoje. Então, eu gosto também de falar aqui do AlphaFold, não sei se vocês chegaram a ver, o AlphaFold foi quando teve a questão das proteínas, né, a parte de conseguir fazer a predição de proteínas. Então, tem mais de 200 milhões de proteínas aí dentro desse cenário. Até o momento que a gente chegou hoje, onde a gente está, que é o Gemini. O Gemini é o quê? Foi a forma que o Google fez, um trabalho colaborativo entre o Google Research e o Google DeepMind, que criou o que a gente chama de o nosso modelo mais capaz, então de IA generativa. E o que isso quer dizer? Qual que é a diferença? No passado, o que a gente fazia? A gente tinha um modelo para texto, um modelo para voz, um modelo para imagem. E qual que é a diferença do Gemini? Ele se transformou em um modelo multimodal, ou seja, um modelo que ele tem a capacidade de entender múltiplas entradas. Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo falar, imputar um texto junto com uma imagem e, de repente, um áudio, fazer um questionamento em cima de todo aquele cenário.
Eu não preciso mais fazer o input e perguntar para cada um de forma separada. E ele é automático, ele é super otimizado para a gente poder facilitar esse processo e ser eficiente, né? Acho que o Dante comentou assim, achei excelente o ponto. Como é que a gente garante que a gente tem eficiência e a gente não utilize os recursos da forma mais consciente e mais inteligente possível. E tudo isso, responsabilidade e segurança em primeiro lugar. Por que a gente sempre, vocês vão ver que em todo momento da minha fala aqui, eu vou falar muito sobre confiabilidade, sobre segurança. Por quê? Porque a gente tem os princípios de AI, que se vocês procurarem é público, Google AI Principles, vocês vão encontrar lá os 7 princípios que a gente tem, falando sobre como a gente aborda a inteligência artificial e por que a gente acredita que tem sempre ajudar a população, ajudar as pessoas, ajudar as empresas e não ser algo que possa causar algo negativo, né? Então, esse é o objetivo principal. Eu vou trazer aqui um vídeo. Se você puder só tirar o áudio do vídeo, por gentileza. Esse daqui é o caso de um vídeo onde a gente já está... isso aqui foi lançado em fevereiro. Então, essa solução, a versão 1.5, foi lançada em fevereiro do Gemini. E ele tem a capacidade de trabalhar com 1 milhão de tokens. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele tá, nesse caso aqui é um PDF com 402 páginas. E ele tem a transcrição da Apollo 11. E ele está trabalhando com 330 mil tokens, mais ou menos. E aí, o que é interessante nesse vídeo e nessa abordagem? Então, basicamente, o que ele vai fazer, o que vai acontecer? Aqui, dentro desse vídeo, a pessoa que está fazendo a demonstração, esse vídeo é público, tá? Então, se vocês forem lá e procurar Gemini 1.5 Pro Demo, vocês vão encontrar esses e mais 2 vídeos dentro desse processo. A pessoa pega o quê? Ela vai fazer, uma moça, ela pega, faz um upload de um PDF, que tem as 402 páginas, tem a transcrição mesmo da Apollo 11, quando o homem pisou na Lua. E ela pede o seguinte: encontre 3 momentos cômicos, liste os quotes desse transcript para mim e também traga um emoji. Aí o modelo vai lá, faz a busca, traz o retorno ali de 3 momentos, e ela pega o primeiro, né? O primeiro momento ele fala, ó, eu aposto uma xícara de café nisso daí. Aí ela pega aquele texto, vai lá, busca no PDF para encontrar onde está aquele momento dentro do texto, e encontra lá aquela referência. Então, realmente tem, ele encontrou aquilo no modelo, e aí ele pega uma imagem. Isso aqui acho que está até melhor do que eu desenharia aqui, se fosse eu fazendo. Aí ele pega essa imagem de um pé pisando ali, e pergunta, em que momento isso aconteceu? E aí o modelo vai lá e fala, ó, esse aqui é o momento que o Neil Armstrong fala, um pequeno passo para o homem, um gigantesco passo para a humanidade. E fala que foi a primeira vez que o ser humano andou na Lua. Então, imagina, a gente está passando, por trás eu tenho um texto, ele encontra essa informação, ele gera um desenho, né, um desenho aleatório que o modelo não conhece, e vai lá e faz a pergunta. E daí ele pergunta também, em que momento isso aconteceu? Aí ele fala aqui, ó, no transcript, no momento tal. E aí, nesse momento, ele vai lá e verifica em que momento que ele encontrou, e ele realmente encontrou aquela fala dentro daquele cenário. E você repara que, além dele pegar o contexto do texto em si, ele utilizou esse contexto e fez a interpretação. Então, o potencial que isso abre é gigantesco. E aí, eu queria trazer mais um exemplo, só que um exemplo agora que a gente vai fazer com vídeos. Então, a gente falou de imagens, aqui essa é a mesma ideia, só que é um exemplo em vídeo. O token, só lembrando, pode ser uma quantidade de caracteres em texto, pode ser um tempo em vídeo, um áudio, etc. É uma combinação disso, normalmente, que vai gerar a quantidade de tokens. E aqui é o vídeo do Sherlock Jr. Movie, né? Então, ele tem mais ou menos 44 minutos. Mesma ideia. Vai pegar esse vídeo, né? Fez o upload lá para dentro do AI Studio. E aí tem uma imagem também. Só que, nesse caso, quando ele faz o upload do vídeo, ele pede assim, encontra para mim no vídeo um momento onde alguém tira um papel do bolso e me diz o que está escrito nesse papel e que momento do vídeo isso aconteceu. O modelo faz a busca, ele vai encontrar essa informação lá dentro, vai trazer o ponto onde isso foi encontrado, e ele vai descrever, inclusive, o que está dentro do papel. Então, ó, dentro do papel tinha o nome da empresa, a data, foi penhorado um relógio, etc. O valor era de $4 e a assinatura é de Will Smith. Aí ele pega, coloca lá no momento do vídeo e ele traz as informações todas que estão dentro do vídeo. Então, a gente tem a capacidade de questionar sobre uma aula. Eu posso fazer uma transcrição de uma aula e fazer um entendimento disso, e catalogar tudo isso, e vocês terem esse conteúdo, ou de um documento, e etc. E aí aqui ele pergunta a mesma coisa, ele pega uma imagem desenhada à mão,
provavelmente um pouquinho melhor aí do que eu faria, só recordando. E aí ele pergunta, em que momento isso aconteceu? Repara, ele perguntou em que momento isso aconteceu, ele não especificou mais nada. Ele só perguntou em que momento isso aconteceu. Se vocês repararem lá no vídeo, ó, ele pegou o momento onde estava caindo a água em cima de uma pessoa, simplesmente com a referência da pessoa e daquele desenho super simples. Então, o potencial que traz disso é potencial de interpretações. Então, imagina o que isso pode ajudar num processo de aprendizagem de uma pessoa, quando ela pode simplesmente falar em que, puxa, eu lembro que eu vi uma tal coisa numa aula, tal texto, em algum contexto de algum livro que eu vi, e vocês têm essas informações, vocês conseguiriam fazer essa correlação para disponibilizar esse conteúdo. Então, como é que a gente faz para utilizar isso e fazer isso ser funcional? E a gente está disponibilizando isso ser útil, né? Então, basicamente, o que faz com que isso seja possível? Esse aqui foi, acho que, um dos poucos termos que eu não traduzi, né? Acho que fica bonito aqui, hypercomputer, né? Tudo é hyper hoje, tudo é hiper. Então, mas basicamente, qual que é a ideia? Então, tem um hipercomputador aqui, que é uma infraestrutura, que é onde a gente vai disponibilizar a capacidade de rodar todos esses modelos. A gente tem os modelos à disposição, e a gente tem 2 grandes blocos aqui. Eu queria salientar aqui o AI Studio, porque o AI Studio é onde todo mundo pode experimentar a utilização. Então, se vocês digitarem lá aistudio.google.com, vocês vão ter a versão aberta, disponível, daquele modelo 1.5, que é a mesma ideia do que foi feito aquele teste naqueles 2 vídeos, e vocês podem utilizar e fazer uma experimentação. Então, eu queria subir um vídeo, fazer um teste. Só peço, por gentileza, que dados sensíveis, confidenciais, vocês utilizem no Vertex AI, porque daí os dados vão ficar exclusivamente para vocês e não vai ficar público, não vai ficar disponível para ninguém. Então, aqui, experimentação, teste como usuário final, e aqui, utilização como empresa, como corporação, e com dados que vocês queiram ter controle, tá bom? E aí, além de tudo isso, o que a gente tem? Tem a disponibilização. Lembra que eu falei lá no início, né, sobre colaboração e etc., como que a gente acelera a vida das pessoas no dia a dia. Então, eu tenho condições de utilizar o Gemini for Google Workspace. Então, o Workspace é a nossa plataforma de colaboração, vou falar um pouquinho mais à frente. E também para a parte do Google Cloud. E lembra que, em cima disso daqui, a gente consegue fazer toda aquela construção que eu comentei com vocês de agente. Em alguns cliques, vocês conseguiriam ir lá, criar um agente, um assistente, alguma coisa assim, ancorado em dados onde vocês já têm disponíveis, em cima de um PDF, em cima de um vídeo, de uma informação adicional ali que vocês queiram. Então, é possível fazer essa disponibilização. E aí, se vocês me perguntarem, né, poxa, Marcelo, mas como é que vocês ajudam a fazer a utilização disso no dia a dia na prática? Na prática, lembra que a gente falou, né? A gente precisa de uma infraestrutura otimizada. Então, preciso ter uma infraestrutura para conseguir rodar tudo isso daí e fazer essa disponibilização. Ela tem que conseguir escalar, ter desempenho. A gente tem vários clientes utilizando já essa plataforma. E aí, o que são modelos de fundação? A gente está falando muito de coisas à disposição que a gente pode ir lá, utilizar e fazer. Falando de coisas novas. E se eu já estou testando alguma coisa, já estou usando algum modelo, alguma coisa que é open source, por exemplo, algum modelo... A gente tem a Anthropic, que é um parceiro muito grande, que disponibiliza modelos open source, que é o Cloud, por exemplo. Eu quero utilizar. Vocês conseguem vir e utilizar. Já tem vários modelos curados para vocês fazerem essa utilização de forma segura, confiável. Então, já dá para acelerar esse processo. E aí vocês conseguem, então, lembrando aqui, né, criar os agentes, toda a parte de produtividade. E, obviamente, a gente tem o que eu comentei, né, no início. Então, confiabilidade integrada. Então, a ideia é o quê? Todos esses modelos, todos esses sistemas, essa plataforma, ela já está disponível de uma forma segura e integrada. Então, você garante que tudo isso está disponibilizado, está acessível e, ao mesmo tempo, está encriptado, está confiável. Obviamente, tem o time de tecnologia vai ter que fazer ainda aquele controle, toda a forma de disponibilização perante os padrões das empresas de vocês, né? E aí, qual que é o outro ponto que eu gostaria de trazer aqui? Infraestrutura. Então, a gente sempre vai precisar, por trás, ter uma infraestrutura disponibilizada para a gente conseguir trabalhar com todo esse ecossistema. Então, no nosso caso, a gente tem aí uma infraestrutura que a gente gosta de falar que é uma cloud de infraestrutura moderna. O que isso quer dizer? A gente acredita que é como se a gente estivesse trabalhando com a próxima geração de serviços em nuvem. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, como que a gente tem a possibilidade de utilizar esses modelos já embarcados, né? Lembra da pergunta que eu fiz no início? Quem que já utilizou inteligência artificial hoje? Teve algumas pessoas que não levantaram a mão, eu perguntei, quem que usou o celular? Eu falei assim, daí todo mundo levantou a mão. Tem muita coisa que já está embarcada nativa, que é transparente. A gente vê, às vezes, inteligência artificial como algo
que faz algumas coisas mirabolantes, etc. Mas, às vezes, o dia a dia são coisas onde a gente consegue facilitar essas atividades. Por exemplo, tem uma coisa que foi lançada na semana passada, a gente teve o Next, que é o maior evento do Google Cloud, né, que a gente acontece mundialmente, que aconteceu em Las Vegas, e o pessoal lançou, por exemplo, serviços que você consegue ajudar no processo de operação do dia a dia. Então, eu consigo entrar lá, fazer entendimento de algo que aconteceu de problema na plataforma, né? Poxa, a plataforma ficou indisponível. Ficou indisponível por quê? Ele vai lá, acessa os logs e faz uma validação prévia e já tenta auxiliar o time de operações a entender mais rápido o que aconteceu. E aí, se a gente pensar como que tudo isso está disponível, a referência aqui é se vocês procurarem os locais do Google Cloud, esse aqui é literalmente uma imagem, uma cópia da imagem que está no site. Por que eu gosto de fazer isso? Porque às vezes eu pego a apresentação, daí o pessoal faz atualização, então às vezes o meu slide fica desatualizado. Porque tem muitos lançamentos de regiões novas. A próxima região que deve ser lançada é no México, mas aqui vocês vão ver que tem disponível aqui no Brasil, tem disponível aqui também mais um data center na América Latina. E normalmente são 3 zonas de disponibilidade que tem à disposição. Então, para garantir a alta disponibilidade do serviço, a gente sempre trabalha dessa forma. Mas vocês vão ver que tudo isso daqui... Lembra que no slide inicial estava falando sobre infraestrutura global, né? Como disponibiliza isso de forma internacional? Então, os serviços de vocês podem ficar à disposição internacionalmente a partir do momento da utilização da plataforma. Vamos trazer um pouquinho agora para aquilo que a gente falou sobre o desenvolvedor. Então, além de todo esse processo, né, da gente poder fazer a utilização de inteligência artificial, da infraestrutura, a gente gosta de acreditar que a gente precisa fazer um processo de agilidade na vida do desenvolvedor, porque ele já tem todo aquele processo de construção de desenvolvimento, construção de código. Então, a gente lançou também na semana passada, já tinha uma solução anterior, mas a gente lançou uma solução nova que chama Code Assist. Então, é um assistente para ajudar no processo de desenvolvimento. Então, como é que eu faço o meu desenvolvimento? Como é que eu faço acelerar isso no dia a dia? Então, imagina, o pessoal está fazendo um processo de desenvolvimento, tem alguma dúvida, pode questionar lá o modelo. Como é que eu faço para fazer uma função, para fazer um acesso específico num documento? Ou eu quero gerar uma explicação em cima da minha documentação. Eu quero gerar uma explicação em cima desse conteúdo. Ele consegue construir esse material para auxiliar e facilitar esse processo. E aí, de novo, né? Como que a gente faz para acelerar esse processo? É disponibilizar isso de forma imediata. Fazer com que eles consigam escrever os códigos de uma forma mais segura. E, obviamente, existe uma necessidade muito grande nos dias de hoje da gente poder fazer as atualizações conforme as mudanças do mercado vão ocorrendo. Quem já ouviu falar aqui sobre microserviços? Microserviços é uma forma... No passado, a gente utilizava como se fosse um computador único para colocar tudo lá dentro. Os dados, a aplicação, o banco, tudo junto. E aí, o que começou a acontecer de uns anos para cá? Começou o processo de segregação disso. Então, distribuir isso daí em múltiplos serviços. E aí, serviços menorzinhos. Então, eu tenho capacidade de atualizá-los de forma mais rápida. E aí, isso é que entra essa possibilidade de eu fazer essa atualização com muito mais frequência. E, obviamente, como que eu integro isso, né, com uma plataforma de AI generativa. Então, tudo isso daqui tem a capacidade de estar integrado nativamente com todos os serviços de inteligência artificial que vocês forem disponibilizando dentro desse processo. E aí, lembra, né, a gente já falou da parte de inteligência artificial, a gente já falou da parte de infraestrutura moderna e a gente já falou da cloud do desenvolvedor. Sem dados, a gente não consegue fazer nada disso. Então, é esse ponto aqui que eu queria trazer mais para a atenção de vocês. A cloud de dados. Na cloud de dados, a gente acredita que ajudar as organizações a conseguir unificar e fazer com que esses dados unificados gerem o quê? Gerem muitos insights, gerem muitos... É aqui que a gente vai conseguir gerar o valor. Então, a capacidade de vocês trabalharem com os dados e disponibilizar isso de uma forma segura, acessível, útil. O que é super interessante? Se a gente parar para pensar no passado, era super complicado a gente controlar acesso, gerenciar. Hoje em dia tem tecnologias, por exemplo, como uma que a gente tem aqui que o pessoal usa muito para data warehouse, que você consegue dar acesso numa linha e numa coluna específica. Imagina, fazendo um paralelo a uma planilha, é como se você desse acesso só à pessoa aquele dado específico daquela combo ali, somente daquela célula. Obrigado. E aí, se a gente imaginar, poxa, eu consigo dar acesso ao dado da célula, mas e se eu tiver dados sensíveis?
O que eu consigo fazer? Vocês conseguem mascarar em tempo de execução de uma busca. Consegue mascarar, tokenizar. Então, tem várias ferramentas hoje que disponibilizam o acesso ao dado de uma forma segura. E a gente precisa desses dados disponíveis e acessíveis e úteis, né, para a gente poder utilizar, e principalmente de uma forma segura. Então, se a gente pensar dentro desse contexto, como que eu conecto todos esses meus dados com a inteligência? Sem dados, para mim, os dados são o maior valor que vocês têm, e vocês têm condições de entregar uma solução, fazer literalmente a transformação do mercado dentro desse processo todo. E, obviamente, a gente precisa gerenciar isso de uma forma segura, fazer toda a catalogação, todo o controle, e executar esses dados onde eles estão, né? Então, tem a possibilidade de fazer esse trabalho todo. E aí, apesar de eu ter falado em segurança em praticamente todos os processos, a gente tem um quê a mais que a gente consegue falar sobre a parte de segurança, que é como é que eu faço a minha cloud mais segura, ou o meu ambiente, ou o meu serviço, todos os meus recursos de uma forma disponibilizada, pensando em todos os volumes de ataques que existem hoje em dia. Então, como é que eu protejo o meu ambiente? O Google tem um processo que a gente fala, né, que a gente pode virar parte da equipe de vocês. Aí seria com os serviços do Google Cloud através da Mandiant. A Mandiant é a nossa parte de segurança que vocês conseguem utilizar dentro do nosso ambiente, dentro de outras clouds ou até mesmo dentro de um data center próprio, para fazer varredura, fazer análise, fazer verificação. E a gente fala que é turbinado pela inteligência artificial porque eles utilizam muito a inteligência artificial para ajudar no processo de análise de logs. Porque imagina, eu não sei quem já trabalhou com dados de logs, mas é um monte de caractere, um monte de informação que às vezes é complexo para o ser humano interpretar, para quem não está acostumado. E aí a ideia é o quê? A gente conseguir aumentar a resiliência, né? Então poder prevenir ou, quando acontecer, tomar uma atitude rápida, mas também conseguir detectar, investigar, criar uma resposta de uma forma dinâmica para a gente conseguir ter esse processo todo de segurança, de garantia à disposição para a gente poder fazer esse processo. E, obviamente, a gente tem toda a necessidade de transformação, mas pensando sempre na necessidade, às vezes, de soberania dos dados, onde a gente tem a necessidade de manter aqueles dados à disposição dentro do país ou dentro do meu próprio ambiente. Isso é muito importante. E aí a gente chega para a parte de cloud de colaboração. Então, qual que é o cenário quando a gente fala de colaboração, né? Se vocês acompanharem o Google Cloudcast que eu fiz o Jabá no início, vocês vão ver que eu e o Daniel, a gente gosta muito de falar que tudo é para as pessoas e pelas pessoas. Por quê? Porque no final, tudo que a gente está fazendo aqui no dia a dia é conseguir entregar algo melhor, ou entregar uma plataforma melhor, ou entregar um serviço melhor. E a nossa plataforma de colaboração, a gente entende que é como a gente fazer com que as pessoas tenham condições de fazer o seu melhor trabalho. Então, usar instrumentos, vou usar até parafrasear a frase do Dante aqui, usar o martelo para o prego, né? Não usar para um parafuso, por exemplo. Então, como é que a gente consegue utilizar da melhor forma possível para aumentar o processo de produtividade? E, obviamente, a gente precisa que isso tenha velocidade. Então, a inteligência artificial vai ajudar dentro desse processo. Ajudar como? Então, pode ajudar dentro do processo de criatividade, me ajudar a sumarizar um texto, me ajudar a transformar algumas informações em bullets, ou poder fazer com que as pessoas prosperem com uma cultura mais abrangente, mais integrativa, mais colaborativa, e no final fazer tudo isso de uma forma mais segura. Então, sem segurança a gente não tem nada. Então, garantir realmente a confiabilidade de todos esses dados e a forma como eles são disponibilizados. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui, como é que vocês acham que a gente consegue ajudar vocês a acelerar a transformação digital? Então lembra lá do início, né, que eu falei assim, temos diversos casos, temos diversas opções e possibilidades da gente fazer construção de casos de uso. Tem clientes utilizando, por exemplo, a parte de imagem, eles tiram imagens de raio-x e começam a questionar informações sobre aquela imagem do raio-x. E aí o modelo interpreta boa parte das coisas e, quando não entende, de repente eles vão lá e pegam imagens de raio-x de similaridade, eles falam assim, esses aqui seriam os exemplos. Então usa essas imagens como exemplo e faz a verificação se nessas outras imagens eu tenho algo semelhante. Isso pode servir para qualquer coisa que vocês queiram construir. Então, pensando na parte de texto, né? Como é que eu construo algo customizado ou hiperpersonalizado? Pensando nos dias de hoje, né, que a gente está
com um mundo tão acelerado, né? As pessoas estão mais acostumadas com as coisas de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Como é que a gente faz isso acontecer e transforma realmente a parte de educação? Então, eu como pessoa que adora estudar, e falando até sobre uma questão pessoal, eu tenho TDAH, então assim, eu descobri isso agora recentemente. E como é que a gente consegue personalizar coisas para as pessoas de uma forma onde a gente consiga direcionar um conteúdo especializado e onde ela consiga acelerar. Então, acho que no final do dia, o objetivo final de todos nós aqui é como que a gente transforma de uma forma mais positiva. Eu adorei a frase do Dante, como é que a gente usa isso garantindo que a gente está fazendo da forma correta, da forma ideal, e também seguindo todos os preceitos aí que a gente precisa fazer de compliance, etc. Então, seria isso, gente, minha apresentação. E agradeço o tempo de vocês. Obrigada. A gente agora vai fazer um intervalinho para um café. Os toaletes ficam ali no canto e a gente volta depois para aplicar inteligência artificial no mercado editorial. Tá? Então, aqui foi uma visão geral, a gente olhar os diversos tipos de casos de interpretação que tem de inteligência artificial para o mercado editorial. E a gente depois vai olhar nas diferentes tipos de se é CTP, se é educação, se é mercado didático, K12, trade, negócios, o que editoras aqui do Brasil estão fazendo com o IA, de forma geral, mas principalmente no conteúdo. Tá bom? Então, o coffee está lá fora, a gente volta em 10 minutos. Faço treinamentos de alta performance para empresários de companhias multinacionais. When you